São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram-se, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Olá, bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos. E aqui nós estamos agora juntos para aprender sobre o livro de Êxodo. Meu nome é Matheus Costa, eu sou um dos professores dessa escola e nós vamos dar uma olhadinha hoje sobre o que Êxodo tem a nos ensinar, o que Êxodo tem a nos direcionar, o que nós podemos aprender com esse livro maravilhoso do Pentateuco. Então, desde já, eu falo para que você pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia e agora preste muita atenção. Nós vamos juntos verificar, aprender coisas incríveis. Então, bora lá? Bom, sem mais delongas, vamos já direto para o assunto, que é sobre o livro de Êxodo. É por isso que você está ouvindo aqui essa aula, está aqui junto comigo, né? Então, o livro de Êxodo é um livro muito especial, porque ele vai contar sobre a passagem, sobre a saída do povo de Deus, dos hebreus, do Egito. Tanto que o nome do livro, Êxodo, já significa isso, ele significa partida, significa saída. Apesar de depois, com o tempo, esse nome ter ficado sinônimo de algo bom, de obter vitórias, aqui nesse contexto o nome significa simplesmente saída, significa simplesmente partida. Mas antes da gente abordar o que esse livro tem a dizer, o que o texto tem a dizer, é interessante que a gente volte um pouquinho na história. Nas outras aulas a gente falou sobre Gênesis, até eu recomendo que você ouça todas elas, né? E a gente foi falando sobre como Deus criou o mundo de forma perfeita e como o pecado entra no mundo e a partir disso coisas erradas, caos, guerra vai acontecendo. E aí é interessante que a todo momento em Gênesis vão acontecendo coisas ruins e Deus se move para poder transformar em algo bom. Então a gente vai ver em Gênesis uma montanha-russa de acontecimentos. A gente vê momentos bons, momentos ruins, momentos interessantes, momentos que talvez a gente nem saiba exatamente o que está acontecendo, mas é meio que uma montanha-russa de coisas, né? E aí, o livro de Gênesis, ele termina estranhamente de uma forma boa. Você conhece essa história, a história de José no Egito, e essa é uma história muito boa, uma história muito maravilhosa, todo mundo gosta muito, e ela é finalizada, aliás, é essa história que finaliza o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, perdão. E ela é uma história muito boa. Quando eu falo que ela é boa, não falo de qualidade, eu estou falando de terminar de uma forma legal. Ela não termina de uma forma ruim. José, se você não se lembra, José ele vai para o Egito, passa poucas e boas lá no Egito e o final da história termina com ele como governador do Egito, ele traz a família dele, lembrando que naquele contexto ali o povo hebreu era a família de Jacó
Israel, no caso a família de José, que era o filho mais novo antes de nascer o Benjamim. Então, ali naquele contexto, o povo hebreu tinha a ver com aquela família, não era um povo gigante feito de muitos clãs, ainda que existisse ali já várias famílias, já eram bastante gente, né? Mas não era um povo de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, né? E o livro ele termina com todo mundo bem, né? Ele vai contar que Jacó morre, José morre, mas os hebreus eles estão ali com um pedacinho de terra deles, eles estão bem, estão felizes e parece que ok, o livro se encerrou. Mas se você está acompanhando a narrativa de Gênesis, você vai perceber que várias interrogações elas vão surgindo, porque Deus faz uma promessa para Abraão. E essa promessa para Abraão fala que a partir de Abraão Deus vai abençoar várias nações. Deus vai abençoar várias pessoas e que Deus vai levar ele para uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, a terra prometida. E o livro de Gênesis termina com os descendentes de Abraão em outra terra. Não termina com eles na terra que é deles, na terra que é prometida para eles. E não termina com eles abençoando várias nações. Então, apesar do livro terminar de uma forma boa, várias interrogações começam a surgir na nossa mente, do tipo, tá, e aí, o que Deus falou vai se cumprir? O que vai acontecer com esse povo? Eles vão chegar na terra deles, e aí, o que vai rolar? É aí que entra o livro de Êxodo. E aí, o livro de Êxodo, ele já começa com esse início que eu li lá no começo da aula, né? Falando sobre a descendência, e esse início já está aí de forma clara para mostrar que o que vai acontecer tem a ver com o que Deus estava realizando antes. E aqui eu vou frisar isso várias e várias vezes, que o personagem principal do Pentateuco não são as pessoas incríveis que surgem, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Não, o personagem principal do Pentateuco é Deus. Ele é o personagem principal, ele é a estrela, é o herói. Então, o que vai unir todas essas histórias é como Deus, que é alguém que pensa, que sente, que tem personalidade, que está se relacionando com as pessoas, ele vai transformando os erros da humanidade em algo bom e vai direcionando elas para poder estar junto dele e serem livres. Então, o Êxodo, ele faz parte, ele deixa claro que ele é uma continuidade de história, uma continuidade do que Deus estava fazendo, do que Deus, lembra das perguntas que ficaram no final de Gênesis? Então, ele está deixando claro que ele está dando continuidade na resolução daquilo que foi dito antes, que foi prometido por Deus. E Êxodo, ele começa meio que com um balde de água fria, porque ele, apesar de Gênesis terminar de uma forma boa, de uma forma legal, Êxodo, ele em poucas palavras já deixa bem claro que a situação não fica assim para sempre. A situação ela se torna ruim. E aqui cabe até vamos dizer, uma aplicação interessante, que é, apesar das coisas serem boas para mim e para você em algum momento, elas podem ficar ruins. E quando elas ficam ruins, não necessariamente tem a ver com a falta de propósito, mas talvez seja justamente o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não era que eles ficassem para sempre naquela terra, mas ao contrário, que eles fossem libertos e fossem viver na terra que Deus prometeu, numa terra muito melhor. Entenda, e isso aqui é algo que eu vou repetir muito nessa aula, viver nessa terra tem pouco a ver somente com a geografia e tem a ver com o tipo de povo, o tipo de pessoa que Deus quer que eles sejam, mas isso a gente vai falar depois. Mas enfim, então a gente se conecta aqui com esse texto. Em poucas palavras a gente vai ver que o povo foi colocado como escravos no Egito. E aqui o texto ele tem uma forma especial de mostrar como que Deus de forma sobrenatural estava agindo sobre a vida desse povo. Quando o texto fala que os hebreus eles se tornam numerosos, ele está querendo mostrar que Deus estava agindo por meio desse povo. Lembrando que na antiguidade, você ter filhos, você ter muitos filhos não era visto como algo ruim. Por quê? Primeiro, que a mortalidade infantil na antiguidade era muito alta. Então você ter vários filhos vivos, saudáveis,
era algo que era sobrenatural. Existiam até deuses específicos que tinham a ver com a fertilidade. Aliás, eu acho que quase todas as culturas têm um deus específico relacionado à fertilidade na antiguidade. Por quê? A fertilidade é algo importante para o povo antigo, porque tem a ver com a força humana. Então, para você realizar tarefas, desde tarefas básicas até mais complexas, é necessário pessoas. Para você cuidar da terra, cuidar das ovelhas, para fazer tudo é necessário pessoas. Então, um povo, pensa mais especificamente, uma família, tem muitos filhos, e esses filhos serem numerosos, terem nascido bem, saudáveis e crescerem bem e fortes, significava algo sobrenatural, significava que Deus tinha feito algo aí, porque não era normal isso acontecer. E para eles era algo de uma força imensa, porque eram várias pessoas dando continuidade a uma linhagem, a uma cultura, a um, digamos, entre aspas, império, a um modo de pensar, a um modo de agir, a uma fidelidade, né? Porque existia muito essa questão da fidelidade aos mais velhos. Então não é à toa que o faraó vai olhar para isso e vai ficar com muito medo, porque dá para entender que, em contraste com o povo egípcio, é como se o povo hebreu de fato eles estivessem crescendo muito, crescendo de forma forte, e algo que assusta a ele. E aí acontece algo muito interessante no texto, que o texto ele não vai dizer certas coisas para mim, para você, mas fica implícito ali que de alguma forma é como se diante de Faraó viesse uma posição, uma perspectiva maligna, uma perspectiva de, cara, eu tô com muito medo disso aqui, agora o que eu vou fazer para poder parar isso? Faraó, ele vê a realidade do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, do plano de Deus ali, mas Faraó, ele se contrapõe a isso. Então Faraó, ele surge muito como um modelo, como um arquétipo de anti-plano de Deus, né? de ser contra o plano de Deus do que está acontecendo. Mas o que dá a entender é como se ele tivesse acesso a alguma perspectiva maligna. É como se ele tivesse acesso a algo que a tipos de pensamentos, de noções. É como se ele fosse infectado por algo. E aí a gente acaba voltando meio que lá para o Jardim do Éden. Lembra lá no Jardim do Éden, quando estava Adão e Eva? E aí vem uma serpente, e essa serpente, que é um ser espiritual, ela começa a sussurrar coisas, a falar coisas, né? Essa coisa do sussurro sou eu que estou dizendo, mas ela começa a dizer coisas ali, sabe? De forma ardilosa para Eva, que depois vai falar para o esposo dela, para Adão, e que vai gerar neles pecado. E essa narrativa, essa história, esse formato de história, se a gente não prestar atenção, parece que ele ficou perdido lá no início, mas não ficou perdido. Ele está se repetindo várias e várias vezes. De novo, você tem seres humanos, você tem pessoas que vão tomar decisões, mas essas decisões é como se tivesse algo maligno por trás, como se tivesse uma força ali por trás, como se de fato eles fossem tentados. Então é como se por trás de Faraó existisse uma força maior direcionando ele. Então fica essa percepção, porque a conclusão que Faraó chega não é uma conclusão simplesmente de eu vou usar esse povo para o meu benefício, esse povo está se proliferando, eu vou me aliar a eles. Não, a conclusão que Faraó chega é esse povo é algo ruim para mim, eu preciso matá-los, sabe? É algo realmente maligno que parece vir de outro lugar. E aí, quando a gente olha o texto do Êxodo, a gente vai ver sucessivamente o faraó tomando ações, ele fazendo algo. Mas se você for perceber, existe um padrão. Todas as vezes que o faraó decide fazer algo, fazer alguma coisa, é como se Deus já estava, realmente preparado. Deus já tinha um plano. Então é como se o faraó vem com um plano e Deus já está realizando um outro plano. Por exemplo, o faraó ele vai falar para que as parteiras matem todos os meninos que nascerem. Por que meninos? Porque a gente está falando de uma sociedade que é patriarcal, é uma sociedade baseada na liderança masculina. Então você acabando com os filhos homens, com os meninos, você acaba fazendo com que essa sociedade fique fragilizada.
vai ficar fazendo com que a sociedade fique refém, no caso a sociedade dos hebreus fique refém dos egípcios. E aí é interessante que Faraó fala para matar, só que as parteiras que estão lá são parteiras que são tementes a Deus. E essas parteiras, elas têm uma percepção de que isso é algo ruim, e a gente vê Deus agindo ali por meio delas e elas não fazem isso. Então é como se tivesse um certo embate em que Faraó diz algo, quer fazer algo, mas Deus já está realizando, já tem um plano pronto para poder combater isso que Faraó está querendo fazer. Em sequência a isso, por exemplo, Faraó vai vai ordenar que todas as crianças de todo o povo, agora não só dos hebreus, mas de todo o povo egípcio, de todo o povo que mora ali na terra, que todas as crianças sejam sacrificadas, todas as crianças, homens, meninos, recém-nascidos, sejam sacrificados. Só que, em contraparte, você tem a mãe de Moisés. A mãe de Moisés gera ele, tem ele, e aí no momento que ela tem ele, a palavra vai dizer que ela vai ver que ele tem um rosto formoso, um rosto bonito. Esse entendimento que ela tem não é que ele é simplesmente bonito de forma estética, mas é que Moisés tem algo especial, como se ele brilhasse, como se ela soubesse que ele é um menino especial. Então esse entendimento, essa percepção que a mãe dele é uma percepção que vem do alto, não é uma percepção que vem dela por si mesma. E aí ela decide protegê-lo. E aí, enquanto por meio do Nilo crianças são assassinadas, Faraó assassina diversas crianças, é por meio desse Nilo, ou seja, em cima ali do que Faraó está tendo como plano, que Deus já tem um contra-plano. Então é por meio do Nilo que Moisés é salvo. Moisés ele não é salvo por outra pessoa, num outro momento ali, levado para uma outra terra. Não, Moisés é salvo por meio do mesmo rio em que as crianças estão sendo assassinadas. E olha que louco, né? Essa percepção. É como se Deus estivesse justamente pegando aquilo que Faraó está agindo e mostrando que ele é Deus com um plano melhor, já pronto para poder combater aquilo que Faraó está fazendo de maligno. E aí, a continuidade, então a gente vai ver que o livro de Êxodo ele é cheio desses embates, e esses embates são muito interessantes. E eles estão ali para mostrar como que Deus se contrapõe à estrutura, à percepção dessa cultura. O texto vai mostrar depois que Moisés ele vai ser adotado pela filha de Faraó, ele vai ser criado lá no Egito. Nesse ponto, no momento em que Moisés ele é criado, o texto não vai falar muitas coisas, né? Já vai cortar para ele com 40 anos. Mas eu gosto de frisar aqui, prestar atenção em algo especial. Moisés ele fica 40 anos sem ter uma percepção sobre os irmãos dele. O texto vai mostrar ali que é como se Moisés ele soubesse sobre a origem dele, tivesse alguma ideia, mas ele realmente não se importasse, porque ele passa 40 anos na vida dele vivendo como egípcio. Só depois desses 40 anos que ele decide saber quem é os irmãos dele, quem é o povo dele realmente, sabe? E aí o texto ele vai mostrar de novo, olha só, essa questão das estruturas, da gente olhar o texto, ver o contexto e conectar ele. Vai mostrar que Moisés ele vai ver o povo dele sofrendo. E aí nesse sofrimento do povo dele, ele vai ver um homem, né, um líder ali subjugando, um líder egípcio subjugando um homem hebreu, e ele vai se colocar contra esse egípcio. O texto não vai mostrar que Moisés vai se colocar contra esse cara como se fosse um acidente. Quem viu o filme aí, Príncipe do Egito, aliás, é um filme que eu recomendo muito, veja esse filme, é um filme muito bom, mas quem viu o filme Príncipe do Egito, né, fica com aquela noção de que foi um acidente, Moisés foi ali proteger o irmão dele, o amigo dele, enfim, o povo dele, né, na realidade, não amigo, mas o povo dele, enfim, ele foi proteger e ele acabou cometendo um acidente, matou um egípcio. Não foi isso que aconteceu. Porque o texto vai mostrar que Moisés ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele decide matar o egípcio. Ou seja, é uma ação que é premeditada, é uma ação que é intencional. Moisés faz isso de forma clara, sabendo o que ele estava fazendo. E claro que ele tem boa intenção, olha que interessante. Ele tem uma intenção meio que de libertar, ele está tendo contato com as dores daquele povo, ele tem a percepção de querer libertar, mas ele está libertando esse povo, né,
no caso, libertando esse parente da mesma linhagem ali, do mesmo povo, esse irmão, entre aspas, ele está libertando enquanto egípcio, não enquanto filho de Deus, não enquanto povo de Deus, mas ele está libertando enquanto ele mesmo. E aí o que acontece é gerado morte. Olha a estrutura acontecendo de novo. Lembra? Jardim do Éden, Adão e Eva decidem perceber, escolher o que é bom e o que é mal segundo as suas percepções, eles serem deuses da própria história deles. E aí o que acontece? Morte, o pecado entra. Em seguida, Caim, que é o filho deles, decide seguir a mesma história deles e faz o mesmo processo, matando o irmão dele, que é Abel. Moisés, ele está repetindo a mesma estrutura de história. Um ser humano que decide fazer justiça com as próprias mãos, e isso gera morte. Em seguida, a história vai mostrar que Moisés foge e ele vai para o deserto e vai para um outro país, uma outra terra, viver estrangeiro. E lá ele conhece uma mulher, conhece o pai dela, tem filhos, tem toda uma vida ali. Depois, o texto vai mostrar Moisés tendo um encontro com Deus. E esse encontro é um encontro muito especial. Eu acho interessante esse encontro porque enquanto Moisés ele está como egípcio, ele não consegue realizar o que ele precisa realizar. Então ele passa por um processo e agora Moisés ele se torna um pastor de ovelhas. Esse arquétipo do pastor de ovelhas é muito importante na história bíblica, muito importante no Antigo e no Novo Testamento, porque o pastor de ovelhas ele tem outra perspectiva, é alguém que não está nos holofotes, é alguém que está cuidando, olha só, que está lidando com ali os animais, com a criação de Deus, que tem uma vida, um estilo de vida que é diferente dos outros profissões, dos outros povos. O estilo de vida de um pastor de ovelhas é um estilo de vida intenso, com ter que cuidar muito das suas ovelhas, mas ao mesmo tempo é algo pacato, é algo ligado com a natureza, então tem uma outra percepção, é algo mais humilde, vamos colocar assim, né, com essa palavra. E esse arquétipo do pastor de ovelhas, ele se repete muito. Se você voltar no texto, lembrar de Caim e Abel, o texto dá a entender que ele tinha rebanhos. O texto fala que ele tinha rebanhos, ou seja, ele era um pastor de ovelhas. E o exemplo é Abel e não Caim. Quando você pega Abraão de novo, a mesma coisa, ele tem rebanhos, ele é pastor, e aí em consequência os seus descendentes também seguem essa linhagem, Isaac também, Jacó também. Então quando a gente chega em Moisés, a gente vê alguém que sai do arquétipo, do modelo, de um egípcio, de um líder egípcio, de alguém em pecado, que adora outros deuses. É importante lembrar que Moisés passou 40 anos enquanto egípcio. Com certeza ele deve ter prestado culto a outros deuses aí, que era o estilo de vida básico da época, e ele sai desse arquétipo, ele passa por uma transformação, e esse arquétipo da sociedade da época, da modernidade ali da época, vamos dizer assim, ele vai para um arquétipo de fora desse padrão, um arquétipo de pastor de ovelhas. E é nesse arquétipo ali, nesse modelo, que Deus entra em contato com ele. E aí o texto ele é muito interessante porque ele está sempre mostrando como que esses personagens eles são frágeis. Por isso que eu gosto tanto da Bíblia, eu gosto demais, porque diferente de outras histórias mitológicas antigas, a Bíblia ela sempre tem um fator muito humano, muito realista. Se fosse uma história inventada pela imaginação humana, ia colocar Moisés como um grande herói que fez grandes feitos de forma incrível. Mas quando a gente vai ler o texto, a gente vê Moisés negando a Deus, não querendo seguir o propósito de Deus. Moisés colocando defeitos naquilo que ele é, naquilo que ele pode fazer. E o texto deixa claro que o que vai ser feito não é pela força de Moisés, mas pela força de Deus. E aí todas essas vezes que a gente vê um personagem tentando decidir por conta própria, a gente vê algo dando errado, ou Deus se enfurecendo, porque ele está trazendo uma noção do céu, uma noção do reino, de salvação, transformação, estilo de vida. E aí os personagens que se colocam contra isso acabam gerando morte, por isso que Deus fica tão furioso com isso. E é o que acontece com Moisés aqui nesse primeiro encontro, em que ele vai colocar vários defeitos para realizar o que precisa ser feito. E Deus fala, não sou eu que faço, não sou eu que estou a boca para poder falar, eu vou agir, Moisés, sou eu que vou fazer, só quero que você se submeta ao meu plano.
a maior qualidade de Moisés, quando a gente vai analisar a história, não é ser um cara que entende muito bem, não é ser um cara muito inteligente. Todas as vezes que a gente vê geralmente Moisés colocando a própria perspectiva dele, algo não sai como deveria. A maior qualidade de Moisés é se submeter ao plano que Deus tem, é confiar em Deus. E é por isso que ele alcança lugares tão incríveis, não por conta daquilo que ele sabe, não por conta daquilo que ele tem como habilidade, muito pelo contrário, mas por aquilo que ele decide abrir mão, se esvaziar e confiar em Deus para que ele faça. Por isso que Moisés se torna o que ele, enfim, quem Deus leva ele a se tornar. E aí, a partir disso, depois dessa introdução em que a gente vê que o povo precisa ser salvo e liberto daquela situação, a gente vai ver Deus realizando um processo de libertação desse povo. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque talvez a pergunta que possa vir, que eu já ouvi pessoas falando, que é tipo assim, por que Deus não simplesmente, transportou esse povo da onde eles estavam para outro local? Deus poderia fazer isso? Poderia fazer, mas a liberdade seria alcançada? Não. Não basta eu simplesmente pegar uma porta, abrir a porta e falar para uma pessoa que estava presa a vida toda e falar, saia. E ela vai estar simplesmente liberta. Não, existe um processo de liberdade, de entendimento, de conquista dessa liberdade. Então, apesar dessa liberdade ser alcançada por meio de Deus, e Deus proporcionar ela, e Deus quer que os filhos dele, o povo dele, confiem nele para poder viver essa liberdade e conquistar ela é conquistada pouco a pouco, ela é conquistada passo a passo. E o povo tem participação nisso. Não é algo que simplesmente Deus faz, mas que Deus leva eles a fazer, que Deus gera por meio deles e que eles vivem por meio de Deus. Então é algo que Deus quer que o povo viva, Ele quer que eles conquistem, ainda que toda a força venha dele, mas Deus quer que eles vivam isso, porque isso tem a ver com o processo de valorizar, de entender o que é ser livre, de entender quem é Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele está realizando e assim ser transformado. Então não se trata simplesmente de chegar na Terra Prometida, numa região geográfica ali e pronto, mas se trata justamente de, vou colocar nessas palavras, de ser essa terra prometida, de estar preparado para viver. Porque quando a gente vai analisando todo o propósito de Deus, não tem a ver simplesmente com ter uma terra muito boa, mas tem a ver com ser um povo muito bom e sim, estar numa terra muito boa. E sendo esse povo muito bom, de acordo com Deus, isso significa em manifestar e proliferar a cultura dele. Por isso que Deus vai falar tanto sobre como eles devem andar, como devem se vestir, enfim, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas em seguida isso, então, a gente vai ver Deus realizando um processo de libertação. O texto vai mostrar que Deus ele quer mostrar para Faraó quem ele é, ou seja, tem a ver com os egípcios também, com a noção que os egípcios têm sobre cultura, sociedade e Deus, tem a ver com o povo hebreu e com aquilo que Deus quer realizar por meio de tudo isso, com um plano que foi prometido lá para Abraão, com a perspectiva, com a promessa que foi prometido lá para Abraão e que Deus quer concretizar na vida das pessoas. O texto vai mostrar, Deus ele fala de forma clara que ele vai mostrar quem ele é diante de Faraó e vai exercer juízo sobre os deuses do Egito. Por isso que o processo de libertação, o processo das 10 pragas que Deus envia é um processo gradual. A gente falou isso na aula de terça-feira, quem deu aula foi a Marissa, foi uma aula maravilhosa, aula presencial, em que ela trouxe percepções que eu nunca tinha pensado, em que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco, que eu nem tinha parado para pensar nisso, nem tinha notado. Eu vou deixar nos comentários desse podcast, dessa aula aqui, os slides dessa aula aqui ficaram maravilhosos. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Sobre, especificamente, as 10 pragas. E aí, nessa aula, Marissa, ela mostrou pra gente que Deus, ele estava exercendo juízo sobre aquela cultura, sobre aqueles deuses. Então, por exemplo, no Egito tinha uma cultura de valorizar, de deusificar o rio Nilo, porque o rio Nilo trazia, fertilidade no sentido de trazer colheitas, boas colheitas. Então, quando o rio estava cheio, era algo bom, você tinha água. Quando ele estava vazio, quando ele estava baixo, era algo ruim. Então, tem uma divindade específica, não vou lembrar qual que é essa divindade, está lá nos slides que a Marissa fez. Ela saberia explicar melhor aqui, né? Mas tem
um deus específico do rio Nilo. E aí, o que Deus faz, por meio de Moisés? Ele fere o Nilo. Ele faz a água do Nilo virar sangue. E aí, ainda que os magos do faraó, os sábios ali do faraó consigam reproduzir o que foi feito, eles não conseguem desfazer o que Deus fez. Ou seja, o Deus do Nilo não tem poder. O Deus que estava ali não consegue contra esse Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Isaac, Jacó, Abraão. Ele não consegue. E então Deus ele vai derrotando passo a passo, de forma calma, paciente e estratégica, cada um dos deuses, das divindades e daquilo que os egípcios têm como Deus, como algo certo, como algo importante. Então isso vai acontecer em todo o livro de Êxodo, não. Vai acontecer na metade do livro de Êxodo. A gente vai ver ali isso acontecendo várias e várias vezes. Às vezes a gente até se cansa. Uma hora vem uma praga, vem outra, vem outra, vem outra. Mas por que está repetindo isso? Porque é exatamente Deus passo a passo, Ele colocando o plano dele em ação e derrotando cada um dos deuses de forma tranquila, sem nem se cansar. Então, nesses slides que eu vou deixar aqui, você pode ver a relação com cada um dos deuses. Tem uma deusa específica, por exemplo, uma deusa que tem rosto de rã. Então tem cada um dos deuses específicos que Deus vai derrotando com as 10 pragas. E não só deuses, mas vai derrotando também formas de crenças, de cultura, que os egípcios acreditavam que eles eram superiores, que era algo importante para eles, e que Deus mostra, não, isso não é superior a mim, eu sou superior. Então Deus faz isso de forma clara, para se mostrar vitorioso. Por isso que ele simplesmente não liberta o povo teleportando eles, ou simplesmente matando todo mundo e levando ele para outro lugar. Não, ele mostra para aquele povo, para aquela terra, quem é o verdadeiro Deus. Então ele faz isso deixando claro na cultura deles aquilo que ele pode fazer, as maravilhas que ele pode realizar. E aí, depois desse embate, a gente tem todo esse momento, né? Não dá pra gente entrar aqui especificamente em cada praga, daria muitas aulas, mas é algo muito interessante. Algum dia, quem sabe, a gente não volte nessa temática e a gente vai tendo esse embate muito intenso em que Faraó, claro, ele perde, e Deus já tinha previsto isso lá no início. Isso que é maravilhoso. Deus já no início ele já fala, vai acontecer isso aqui, vai ser dessa forma. E acontece exatamente do jeito que Deus fala, do jeito que Deus pensa e fala. E aí o povo, eles comemoram a primeira Páscoa, que é um tópico muito interessante relacionado ao Êxodo. Basicamente tem toda a questão do primogênito, a questão da simbologia, que é algo que dá pra gente falar especificamente em outra aula, mas relacionando aqui de forma específica, é algo em que Deus ele pede algo específico para o povo. Ele pede para que eles peguem o sangue de um cordeiro, eles passem nos batentes das portas, e o anjo da morte vai passar pelo Egito e vai levar a vida de todos os primogênitos, até dos animais, menos de quem tiver esse sinal nas portas. Lá no Novo Testamento isso vai se relacionar justamente com Jesus Cristo, com o sangue dele, com ele sendo esse cordeiro que nos salva da morte. É uma simbologia, um sinal muito claro que funciona ali na época para o Êxodo, mas que se completa completamente, inteiramente, né, com Jesus Cristo. Fica claro porque que Deus escolheu essa forma. Se você perceber com as outras pragas, Deus não precisou que eles fizessem qualquer coisa. Os hebreus não fizeram praticamente nada, mas nessa em específico, na praga da morte dos primogênitos, na última praga, Deus ele pede que eles façam, que eles agem, né? Então tem a ver toda essa relação com a fé em si, que Deus fala algo, confiar nesse algo, e aí você confia no que ele está falando. E a confiança tem a ver com o simbolismo do sangue do cordeiro. Essa imagem é completada por inteiro em Jesus. Enfim. E aí eles são libertos, e aí, legal, que é algo incrível, coisa maravilhosa. E talvez o livro poderia acabar aí, poderia terminar aí. E se fosse um livro escrito simplesmente pela imaginação humana, eu acredito que ele terminaria ali. Mas não, ele não termina aí. O Êxodo ele não termina. Ele dá continuidade a essa história
agora mostrando como que o povo vai chegar nessa terra prometida. Ou seja, o foco da história não era só o Egito. Lembra o título da história? O título do livro é Saída, é Partida. Então eles estão saindo do Egito para a terra que lhes pertence. Só que a grande questão é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E a gente vai ver esse processo de que é algo mais importante, de novo, do que uma região geográfica, do que simplesmente uma bonança física. Tem a ver com algo mais profundo. Eles precisam ser preparados, precisam ser forjados para a promessa. E aí, logo em seguida que eles saem do Egito, Deus começa um processo de testes, de provações. A aprovação de Deus não tem a ver só com simplesmente Ele fazer ali algo para ver se você é bom ou se você é ruim, mas tem a ver com o decorrer desse processo, em que Ele vai aperfeiçoando aqueles que estão com Ele. E o povo não se deixa ser aperfeiçoado por Deus, não se deixa passar pela aprovação com Deus, e aí o que acontece? Que eles são rejeitados. Não uma, não duas, mas várias e várias vezes. O processo do êxodo não tem a ver, de novo, eu repito isso, não tem a ver só com a saída deles lá do Egito. Tem a ver com o lugar que Deus quer levar eles. E tendo relação com um lugar, tem a ver com que tipo de povo eles vão ser. Deus, ele está cumprindo uma promessa, e a promessa que ele faz para Abraão não é simplesmente uma promessa de terra prometida. Lembra? A promessa que ele faz para Abraão é que ele vai levar ele para uma terra muito boa, mas que também ele vai ter uma descendência muito numerosa e que ele vai abençoar as nações da terra. Então, como essa promessa pode ser cumprida simplesmente chegando nessa terra, sem que essa descendência sobreviva, não se mate, não se acabe no caos, na desordem, e sem que essa descendência deixe de abençoar? Deus precisa de uma descendência que possa abençoar, e uma descendência que vai abençoar as nações é uma descendência que é abençoada por Ele. Não tem como abençoar o outro se você não foi abençoado por Deus. Não tem como você levar a cultura do céu se você não vive a cultura do céu com Deus. Então é exatamente esse processo que eles vão passar. E aí, o ponto crucial agora, eu acho que central do Êxodo, é o encontro que eles vão ter com Deus. Se você analisar em Gênesis, Deus ele tem encontro com pessoas de forma individual. Dificilmente você vai ver um encontro coletivo ali. Às vezes com uma família em específico, com a família de Noé talvez ali. Mas ali você tem Abraão, aí tem Sara, 2 pessoas. Mas é algo assim muito isolado, algo pequeno, Geralmente, ele vai ter encontros individuais ou com 2, 3 pessoas, mas aqui Deus vai ter um encontro, vai realizar um encontro com um povo, com várias pessoas. E Deus não só isso, Ele não quer ter só um encontro com esse povo. Deus quer habitar no meio desse povo. E aí é o processo de Deus, Ele criando a própria nação dele, e Ele quer habitar no meio desse povo. É muito parecido com Deus, com Adão e Eva. Lembra lá no Jardim do Éden? Então é como se Deus estivesse trazendo eles para perto, para que eles pudessem viver de novo junto com Ele esse Éden na terra. Mas para isso eles precisam ter a mentalidade deles transformada. Eles precisam ter uma nova mentalidade de como viver, de que tipo de vida eles vão ter, que tipo de pessoa eles vão ser. E é isso que eles não estão entendendo. É isso que eles não compreendem. Então Deus, Ele vai, na segunda metade de Êxodo, entrar em contato com esse povo, e Ele vai mostrar, vai manifestar a sua cultura. Deus vai manifestar qual que é a cultura do céu, mas é a cultura do céu entrando em contato, uma cultura que é perfeita, entrando em contato com uma cultura que é imperfeita, que é a cultura da terra. Então Deus vai mostrar como que eles devem viver de acordo com a cultura que eles estavam na época, como que a cultura do céu se contrapõe àquilo que eles estão vivendo, e Ele vai dar direcionamentos de processos, de percepções que eles devem ter e que vai ser aperfeiçoado com o tempo. Paulo depois, lá na frente, vai dizer que a lei, aquilo que Deus vai começar a dar aqui no Êxodo, é uma sombra de algo que iria se realizar de forma mais profunda. Ou seja, é uma pista, o começo desse caminho, mas não é o final desse caminho. O final desse caminho é Jesus Cristo. O caminho em si é Jesus Cristo. Mas essa lei vai preparando eles. Paulo também vai dar esse exemplo lá em Gálatas, que a lei é como se fosse um professor
cuidando de uma criança, e essa criança não tem maturidade ainda, até que chega um momento que essa criança vai ter maturidade, e aí finalmente essa criança vai conseguir ter acesso à sua herança, vai poder lidar com o seu dinheiro, com as suas questões. Paulo vai dar esse exemplo para falar sobre o professor sendo a lei, que direcionava, que conduzia a criança, mas que quando chega à maturidade, que é Jesus Cristo é esse momento maduro que vai nos fazer acessar por completo a nossa herança. Então, o propósito aqui é Deus trazer a cultura do céu e levar eles a viverem, a se tornarem esse tipo de pessoa, não só de forma individual, não só de forma única, de forma, só uma pessoa, mas de forma coletiva, enquanto nação, enquanto povo, mas também de forma individual, de forma única. Então é o todo, e a gente vai ver Deus realizando. Então essa saída, essa passagem, ainda que seja importante o que acontece lá no Egito, é algo crucial para a narrativa aqui, o plano de Deus não é simplesmente salvar eles do Egito, não é simplesmente tirar eles do Egito, não é simplesmente fazer uma saída, uma salvação e levar eles para uma terra boa e pronto, acabou. Não, o Egito era um dos pontos do plano de Deus ali. Era só um momento ali. O Egito é só uma passagem deles, de algo que Deus vai realizar de forma mais profunda e mais potente nos outros livros do Pentateuco. Claro, nós sabemos que ele realiza de forma mais profunda e potente completamente em Cristo, mas olhando aqui em miniatura ainda aqui, nesses 5 livros ele vai realizando cada vez de forma mais profunda, entrando em contato cada vez mais com esse povo, trazendo mais as suas ideias, as suas percepções, em que Deus vai explicando tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer, ponto por ponto, que tipo de pessoa ele quer que eles sejam, exatamente como um pai cuidando de um filho. E é essa percepção que a gente vai tendo. Então aqui o livro de Êxodo ele vai acabar de uma forma até inconclusiva ainda, porque é uma continuidade, é uma série, de vários volumes dessa história. Vai acabar com o povo errando bastante, indo contra a aliança de Deus, indo contra a lei, e o livro ele vai terminar com o tabernáculo sendo feito e Deus enchendo o tabernáculo, mas dessa vez, quando Deus ele enche o tabernáculo, nem Moisés consegue entrar. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, que eu quero abordar para finalizar essa aula, é que tipo de pessoa Deus quer que você seja. E eu acho que isso é uma pergunta essencial, não só para mim, não só para você, mas para todos. Que tipo de pessoa Deus quer que nós sejamos? E eu coloco essa pergunta de forma importante para você, para que você reflita nela, porque é esse tipo de pergunta que está aqui quando a gente lê esse texto. Então, quando a gente estamos entendendo o contexto, a história, mas quando a gente começa a aplicar esse texto nas nossas vidas, a pergunta que vem é: para onde Deus está me levando? Que tipo de pessoa Ele quer que eu me torne? E isso é uma pergunta boa, não é uma pergunta ruim, é uma pergunta crucial, porque a gente vai entendendo que não se trata só dos milagres que Deus realiza nas nossas vidas, só das bênçãos que Ele nos dá, mas muito mais sobre a presença dEle, a pessoa dEle e a cultura que Ele vai trazendo sobre as nossas vidas, que realmente nos liberta de forma integral. Deus não queria que o povo vivesse uma salvação, entre aspas, de momento, uma salvação em que eles só seriam salvos do Egito. Deus queria que eles vivessem uma salvação integral, que eles alcançassem a terra prometida, mas a terra prometida também em seus corações, em que eles tivessem a capacidade intelectual, mental, física completa de viver a plenitude de Deus em suas vidas. Então eu pergunto para você, o que falta para você para alcançar, para entender a plenitude de Deus? Falta ensino? Falta oração? O que falta? Sabe, que tipo de pessoa você tem se tornado? Que tipo de pessoa Deus quer que você seja? E é essa pergunta que eu coloco para você hoje. Queria que você agora nesse momento fechasse seus olhos e se concentrasse em Deus. E essa palavra é uma palavra que é viva hoje para nós. E a pergunta é: qual pessoa nós estamos nos tornando? Que tipo de pessoa Deus quer que nós sejamos? Eu quero que você apresente para Deus as suas dificuldades, aquilo que você está errando,
aquilo que você não consegue. Nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Deus e o poder que ele tem. Nunca foi sobre as habilidades do povo. Deus não queria que o povo fosse um povo super poderoso, que fizesse coisas incríveis, não. Ele queria que o povo confiasse nele e deixasse ele fazer, e aí sim o povo faria coisas incríveis por meio dele. E é isso que Deus tem para mim e para você. Eu queria que você se concentrasse nele e mostrasse para ele aonde que você não tem confiado nele, aonde você não tem se submetido, qual área da sua vida que falta que Deus saiba, que Deus conheça, falta você apresentar. Eu te peço que entregue isso para Deus e peça para Ele dominar, para Ele entrar, para Ele fazer parte, para Ele direcionar você e ensinar que tipo de pessoa Ele quer que você seja. Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos, e eu oro, Senhor, para que o Senhor nos leve, Pai, para onde você quer que nós estejamos, Senhor Jesus. Eu te peço para que o Senhor nos leve para a terra que o Senhor quer nos levar, não só uma terra física, não só em bênçãos materiais, mas principalmente uma transformação completa que começa de dentro para fora, uma transformação na mente, nos nossos corações. Pai, que tipo de pessoa o Senhor quer que nós sejamos, nos mostra isso e nos torna essa pessoa. Nós queremos viver de forma diferente, segundo a tua palavra, segundo o teu amor, segundo os teus direcionamentos, segundo aquilo que o Senhor tem para realizar, Pai. Eu te peço que venha trazer uma transformação completa nos nossos corações, por meio da Tua palavra, por meio de quem o Senhor é. Que nós possamos viver os nossos propósitos, as nossas batalhas, aquilo que é Teu, os Teus propósitos, as Tuas batalhas, mas que nós possamos viver tudo isso por meio da Tua força, Pai. Nós abdicamos de toda a força humana, de todo o projeto humano, de tudo aquilo que é nosso e confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos naquilo que o Senhor tem para realizar, confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua vida. Nós pedimos para que o Senhor tome a frente, que o Senhor nos conduza para onde o Senhor quer nos levar, para a saída, para a partida, para onde o Senhor quer nos levar, para onde o Senhor quer nos direcionar, da onde o Senhor quer nos tirar, e que o Senhor possa nos transformar, nos levar para a Tua liberdade, que o Senhor nos tire do reino da escravidão, dos nossos hábitos errados, nocivos, daquilo que não pertence ao Senhor, daquilo que o Senhor não quer, e nos transforme, Pai, dia após dia, nos leve para hábitos do céu, para hábitos do reino, hábitos da Tua cultura do alto, nos faz entender, nos faz viver, Pai, essa cultura no nome do Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, para a terra da Tua salvação, não uma salvação de experiência, não uma salvação de momento, não uma salvação de localidade, mas uma salvação completa das nossas almas, que nós possamos estar conectados com quem o Senhor é e nos leve, Senhor, profundamente para a terra do Teu amor, e que nós saiamos, Senhor, desse momento de escravidão, desse momento de ilusão, desse momento que nós queremos receber algo e viver os nossos planos. Nos leva a viver os Teus planos, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que nós queremos fazer por força própria. Nós subjugamos ou dizemos que é até em Teu nome, mas não é. Tudo aquilo que nós deixamos para trás ou que nós colocamos de lado, que tem a ver com a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha realizar. Pedimos perdão por tudo aquilo que não é Teu e que nós queremos realizar por conta própria. E nós entregamos nas Tuas mãos os nossos ministérios, as nossas vidas, tudo que somos, os nossos corações. E pedimos, Pai, transforma as nossas vidas. Nos leva, Senhor, a realizar aquilo que o Senhor quer que nós realizemos. Nos leva a nos conectar com as Tuas ideias, com o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs e gera transformação, gera salvação, gera perspectiva do alto, gera intencionalidade e percepção. Muito obrigado, Senhor, que o Teu amor venha se proliferar, venha se direcionar, venha ser manifestado, Pai, e que nós possamos ter encontros com o Senhor cada dia mais intensos, vivendo a Tua cultura, vivendo com o Senhor andando no meio de nós, entre nós, em nós, e que nós possamos viver por meio de Ti, assim como o Senhor tem ensinado o Teu povo desde a antiguidade. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse texto, obrigado por essa aula. No nome de Jesus, eu abençoo, Pai, os meus irmãos com a Tua graça, com a Tua vida, com a Tua perspectiva do alto. No nome de Jesus, que eles venham se colocar de forma mais intensa em Ti e Te amar mais. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal, muito obrigado por ter ouvido essa aula, muito obrigado por tudo que a gente conversou hoje. Teria muito mais coisas para nós falarmos. Se você tem alguma ideia de temática, manda aí, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra mim, que futuramente a gente pode abordar essas temáticas. E é isso, até o próximo podcast, até a próxima aula e falou!